Oi, gente linda, evoluída, tudo bem com vocês? Eu, Sandra, produtora desse canal, para quem não me conhece, sou a produtora de conteúdo desse canal e hoje eu vim trazer um tema para vocês bem profundo, é a minha vivência. Vou tentar resumir o máximo, porque o assunto é extenso, é grande, são informações profundas que, se eu fosse falar todos os detalhes, o vídeo ficaria grande. E o que eu quero é só passar para vocês qual é a minha visão, o que eu fiz para não para mudar a minha mente referente a esse assunto e passar para vocês uma visão que talvez vocês não tenham tido durante todos esses anos, né, da vida de vocês. Então vamos lá. O tema vocês já viram, né? Como eu comecei a acreditar em reencarnação. Eu sou cristã, fui cristã, fui evangélica, fui não, vou mudar esse termo. Eu ainda sou, eu ainda acredito no Evangelho de Jesus, de Deus, acredito ainda no Evangelho, sou evangélica por dentro, não sou evangélica de estar dentro de um templo, né, de uma igreja entre quatro paredes, como ali tendo os irmãos ao lado, as pessoas que estão fazendo culto junto comigo, todos ali, tudo cultuando a Deus. Não escuto mais a palavra de Deus através da boca do pastor, que é ministrado, que é pego, né, pela Bíblia, o Espírito Santo e tudo mais. Então eu não me considero desviada, não me considero desigrejada, como teve esse termo já há algum tempo atrás. Mas todo o meu conteúdo evangélico, o tempo que eu era evangélica, pensar nesse assunto nem surgia pela minha cabeça. Eu não cogitava nada desse assunto passar pela minha cabeça, certo? E quando eu pensava assim, se existir, eu gostaria de saber. Então, assim, teve um tempo que eu ainda ia para a igreja e eu falei pro meu ex-cunhado, né? Falei, eu queria tanto saber sobre reencarnação e você não tem vontade? Perguntei pra ele. Aí ele falou, eu não, Sandra, por quê? Já pensou se você fica sabendo se a sua mãe foi quem te tirou a vida em outra vida que você teve? Foi responsável pela sua morte em outra vida? Eu falei, Júnior, eu não tenho isso não, eu sou tão desapegada com essas coisas. Se ela fez isso em outra vida e voltou como minha mãe e hoje ela me dá amor, atenção, carinho, foi porque provavelmente ela se arrependeu e para isso ela voltou como minha mãe, para poder me dar amor a quem ela tirou a vida, entende? Então eu sempre via por esse lado. Fechou. Foi se passando os anos. Quando eu comecei a parar de ir para a igreja, eu já estava assistindo a Mãe Andrade, né? Eu conheci a Mãe Andrade em 2019. Então, ela começou a falar sobre reencarnação. Eu consumo muito vídeos do YouTube, então outros vídeos eu assisti também sobre reencarnação. Mas assim, não que eu colocava reencarnação, eu nunca tive essa curiosidade. Mas vinha aleatoriamente. Eu escutava um pouquinho, aí eu tirava, porque as minhas crenças limitantes não permitiam, né, com que eu continuasse acessando esse tipo de informação. Ainda não era o meu tempo para estar com a mente aberta, para aprender sobre isso. Enfim, quando eu comecei a escutar a Mai começou a falar mais sobre isso. E aí, eu só pegava as informações superficiais e tá bom, vida que segue, ok. Teve um tempo que eu passei por uma dificuldade muito grande. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Por que isso comigo? Por que tem que estar? Por que isso comigo? Eu não sei o que. E comecei a me colocar como vítima, sabe? Eu sou boa, eu sou aquilo, nunca fiz nada de mal pra ninguém, não sei o que, não sei o que lá. Deixa eu já arrumar um pouquinho a câmera, gente. E numa meditação, eu fui fazer meditação e naquela época eu estava meditando muito profundamente, bem profundo mesmo, profundo que eu digo assim, todos os dias, por mais de 1 hora. E aí nessa meditação, eu me via
eu perguntei para Deus, por que tudo isso? Por favor, me responde. E aí foi a hora que eu vi o porquê estava acontecendo tudo aquilo. Então eu me via numa outra vida, via eu como um homem, um rapaz, fazendo um monte de coisa errada, mas um monte de coisa errada. E aí ele foi explicando, 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 explicando. Até que eu comecei a chorar, 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 chorar e falar, agora eu entendo por quê. Logo em seguida que eu acabei a meditação, que durou 2h30, eu não sentia dor no corpo, eu não sentia fome, eu não sentia sede, eu não sentia vontade de sair daquela posição que eu tava, absolutamente nada. Pra mim tava durando 10 minutos e quando eu vi, passou 2h30. Enfim, quando eu terminei, eu comecei a fazer Ho'oponopono, eu já fazia Ho'oponopono, já tinha conhecido a Beth, né, Beth Russo, e eu comecei a fazer Ho'oponopono para tirar essa sensação de tudo aquilo que eu tinha visto. Pedir perdão para tudo naquela situação. Quem sabe um dia eu conto para vocês aqui, é um assunto bem profundo. E aí foi me aliviando, meu coração foi se aliviando, eu fui me sentindo um pouco melhor depois do Ho'oponopono. E veio eu não sei nem que palavra falar, gente, mas assim, veio... Depois passou um tempo, né, umas 2 semanas, eu falei assim, mas e se eu tiver inventado tudo só para poder passar a mão na minha... Eu sempre fui disso, né, eu acreditava, eu sempre fui de duvidar de mim. Eu confiava muito em mim, mas ao mesmo tempo duvidava, sabe? A minha autoestima era muito assim, né? Vai e vem. A minha autoconfiança também. Então, aí eu comecei a pensar, não, será que fui eu que inventei? Se fui eu que inventei tudo? Mas não, Deus falou comigo de uma forma muito... Enfim, passou o tempo. Passou-se o tempo, as coisas foram se ajeitando e tudo mais. Quando chegou esse ano, dia 14 de novembro, dia 14 de janeiro, desculpa, gente, de 2024, eu fui fazer minha primeira consagração de ayahuasca. E na primeira consagração de ayahuasca, eu fiz a pergunta que a Mai pede para falar, para fazer. Eu comprei o curso dela, né, 30 dias com a centelha divina, e um dos exercícios, bem no comecinho do exercício, se eu não me engano, acho que é o segundo ou terceiro dia, acho que é o segundo dia. Quem sou eu? Para a gente olhar no espelho e se perguntar, quem sou eu, de onde eu vim, onde eu comecei. Quem sou eu, de onde eu vim, onde eu comecei. E aí na consagração de ayahuasca, eu lembrei disso. Minha centelha divina fez eu me lembrar disso. Eu simplesmente falei, força, me faça saber quem sou eu, de onde eu vim, onde eu comecei. Foi batata. Num dos vídeos aí da ayahuasca que eu tenho aqui no meu canal, tem a minha experiência completa, né? E ali eu falei de onde eu ouvi tudo aquilo, e aí não tinha como, eu não vi, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro, eu não vi sobre esse rapaz e as coisas erradas que eu fiz, eu não vi nessa consagração, eu fui ver em outra consagração. Na segunda consagração foi a que eu vi. Mas na primeira eu vi de onde eu comecei, de onde eu vim. Aí eu vi uma indiazinha dançando, muito bonitinha e tal, batendo o pé naquele chão de terra batida, um monte de ocas assim, feita de barro. E eu falei, quem é ela? Tudo dentro do meu pensamento. Aí a força respondeu, é você, essa é você. Você não me perguntou de onde eu vim, de onde você veio, onde você começou? Está aí a sua primeira vivência na Terra. E aí eu comecei a chorar e tal. E foi a partir daí que eu realmente comecei a acreditar nas vidas passadas. Então, esse foi meu primeiro passo. Meu primeiro passo não, minha primeira experiência mais forte. Antes disso veio conhecer, ouvir da Mai, ouvir de outras pessoas, ouvir do professor Hélio Couto, mas como eu nunca fui uma pessoa que me contentava em ouvir da boca dos outros e não pegar para ver o que era realmente verdade, para ver o concreto, eu queria saber por dentro mesmo que se realmente era ou não. Foi aí que eu tive essa experiência com a ayahuasca.
Depois, na outra consagração, eu fiquei sabendo que tudo aquilo que eu vi na meditação era realmente verdade. Ou seja, eu tinha sido uma pessoa que passou muita gente para trás em troca de dinheiro, morava fora do país, não era brasileira, eu morava num lugar dos Estados Unidos, em Nova York, e aquela situação que eu estava passando financeira era referente àquilo. Era algo que eu precisava aprender. Aí, vamos agora para o contexto desse tema. Eu já falei para vocês agora, né, do título desse vídeo, como eu comecei a acreditar na reencarnação. Foi esses dois motivos que me fizeram acreditar: a meditação e a ayahuasca, porque eu vi, eu senti, eu vivenciei tudo aquilo. E aí, antes de eu ir para a parte da conclusão, vocês podem falar assim para mim: mas Sandra, isso não garante nada, isso foi só a sua vivência. Quem garante que reencarnação existe? Na Bíblia, eu não sei dizer para vocês qual é agora de cabeça, o capítulo, o versículo, onde que tá. Mas eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Quando João Batista, quando Elias, vamos começar por eles. Quando Elias mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal, porque o Deus deles não fez nada, eles ficaram lá clamando para vir e não veio o fogo do céu. E Elias venceu porque Deus colocou fogo no animal, e ali foi concretizado que o Deus Todo-Poderoso era o Deus Todo-Poderoso. Ok. Quando terminou, ele não precisava mandar cortar a cabeça dos profetas de Baal. Não foi Deus que mandou ele fazer isso. Ele fez pelo ego dele. Ele fez porque ele queria. Ele queria se sentir poderoso. Ele já tinha todo o poder. Ele já tinha sido considerado como um homem que realmente seguia o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, certo? E aí ele mandou cortar. Passa-se anos e ele vai e volta. Mas ele volta como quem? Ele volta como João Batista. Não tinha razão nenhuma da filha da rainha pedir para cortar a cabeça dele, sendo que o rei falou: você pede qualquer coisa. Ela poderia pedir riquezas, ela poderia pedir que tivesse uma escrava só para ela, já que ali tinha um monte de servos para fazer o que quisesse. E mesmo assim ela pediu a cabeça de João Batista, certo? E aí vocês vão ler toda a história para entender o porquê ela pediu a cabeça de João Batista. Mas com tanta coisa que ela podia pedir, ela pediu a cabeça. E aí Jesus estava no meio dos discípulos, e quando os discípulos perguntaram: e Elias, ele vai vir? Aí Jesus responde: ele já veio. Ele veio através de João Batista e ninguém nem percebeu. Então, se vocês forem pensar, pegar as informações, linkar uma coisa com a outra e estudar com a mente aberta, sem preconceito, sem julgamento, vocês vão ver que é exatamente isso que aconteceu. Ele perdeu a cabeça porque um dia ele mandou cortar a cabeça de alguém, certo? Então, gente, a Bíblia já fala que Jesus encarnou, né? Jesus teve a encarnação dele, ele encarnou, ele não foi fruto de uma relação entre homem e mulher, ele encarnou dentro de Maria. Então isso é uma encarnação, você colocar a alma de alguém dentro do corpo de outra pessoa. É igual o cavalo. Eu vi isso no filme A Vida Continua, eu acredito que foi A Vida Continua, de Chico Xavier. Já aconteceu várias coisas comigo para mim acreditar na reencarnação. Quando eu estava assistindo uma coisa, estava assistindo uma live da May, e depois da live da May, foi na reprodução automática. Como eu tenho YouTube Premium, não tem comercial, não tem nada. O que acontece? Acabou o vídeo da May, eu estava com o celular no bolso, voltando do trabalho, e de repente começou uma outra coisa. Eu falei: mas quem colocou isso? Eu não coloquei nada, não encostei, porque você bloqueia a tela, não dá pra calça mudar o tema que você quer, né? Não dá pra calça friccionar ali no celular e mudar. Ok. E aí veio esse filme e eu acabei assistindo. Voltei pra casa em lágrimas,
porque era Deus querendo me ensinar alguma coisa, querendo me mostrar que realmente existia. E na vida continua, nesse filme, o ator, ele fala assim, é como se fosse um homem que está dentro de uma carroça, está sentado na carroça, guiando ali o cavalo, certo? E quando a carroça quebra, ele está indo para algum lugar, a carroça quebra uma das rodas, ou quebra as duas rodas, fura o pneu, acontece alguma coisa. O que ele faz? Ele tira a carroça do cavalo, né, do que tá prendendo ali no cavalo, deixa a carroça ali parada de lado, sobe no cavalo e vai embora. Continua a jornada dele. Ou seja, ele tirou aquele corpo que estava entre ele e o cavalo, que é a carroça, que ele estava usando para fazer o trajeto, para sentar, e apenas sentou no cavalo. O que isso quer dizer? Ele passou, o corpo dele foi para um outro lugar, que era em cima do cavalo, antes estava numa carroça. Então, se a carroça foi tirada, agora não existe mais aquele veículo para levá-lo, e sim o cavalo. Então, a vida dele estava sendo guiada pelo cavalo que já estava fazendo isso, porém, com o intermédio de uma outra coisa, certo? Não sei se vocês conseguem me entender, mas se vocês quiserem assistir o filme, eu vou deixar o link do filme aqui também. Tá aqui no YouTube de graça para quem quiser assistir. Então, depois de tudo isso que eu consegui entender, é claro que eu tive muito mais vivências de outras vidas, eu fiquei sabendo de outras vidas, pelas consagrações de ayahuasca e tudo mais. E eu não vou contar para vocês aqui, senão o vídeo fica muito extenso, tá? Mas o que eu quero chegar para vocês, o que eu quero dizer para vocês, para que vocês possam entender nesse dia 2 de novembro de 2024, que é o dia que eu tô gravando, o dia dos finados. Você pode assistir hoje, como pode assistir daqui 1 ano, 2, 3, não sei quantos anos vai ficar esse vídeo no YouTube. Mas para que você não se perca chorando por alguém que se foi. Minha mãe, Sandra, meu pai, meu marido, meu filho, sei lá, minha avó, meu avô. Como é que eu não vou chorar? Você vai chorar, você vai viver o seu luto. Mas eu quero que você entenda, eu estou informando para que vocês possam entender, o meu querer não é o meu querer, eu respeito a opinião de cada um, para que vocês possam ver a morte não como alguma coisa que finaliza, mas que em outra dimensão a pessoa está vivendo, como a novela Viagem, que acabou de acabar, né, agora há pouco, acabou esses últimos dias agora de 2024, na reprise no Viva. E eu reassisti ela quando estava em casa, quando eu não estava atendendo, eu assisti muitas vezes. E a vida continua. E para aquela pessoa ter desencarnado muitas vezes, que alguém tirou a vida dela, que ele tirou a própria vida, que ele sofreu muito por uma doença muito, muito ruim, que acabou com a saúde, que acabou com o corpo e ficou a pessoa internada por muito tempo, ou em casa. Tudo isso que essa pessoa viveu foi para dar seguimento àquilo que ela veio fazer na Terra. Vamos supor, você fez muita coisa de ruim em outra vida. Vamos supor que você foi alguém que ajudou Hitler a matar muitas pessoas. Muitas. E sem dó nem piedade. Você volta, você vai para o céu ou para o lugar onde você tem que ir. Vamos pegar a linha ali cristã. Vamos supor que você não foi para o céu, certo? Você foi para uma região onde falar assim, olha, ou você se arrepende para você voltar e fazer diferente, ou você vai ficar sofrendo aqui, né? Vamos catar a historinha do Alexandre da viagem. Quando você fala assim, eu quero voltar, e você se arrepende, você fala assim, você vai voltar, mas você precisa passar por aquilo que você fez as outras pessoas passar. Nossa, mas eu fiz um monte de pessoas morrer, como que eu vou morrer? Tem pessoas que viram um monte de pessoas da sua família morrerem um atrás do outro. Mãe, pai, irmão, filho, e ela vai ficando para trás. E toda essa dor que ela fez, que ela tá sentindo, foi as dores que ela fez outras pessoas passar. Sandra, mas eu não acredito em karma. Tudo bem.
Só que eu acredito que em tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente precisa pagar. Porque imagina se você faz um monte de coisa errada, se eu faço um monte de coisa errada, aí no último dia da nossa vida a gente pede perdão no leito de morte, perdão por tudo que eu fiz, vou pro céu e fico lá brincando com os coelhinhos e tal, e acabou. E todo mundo que eu fiz sofrer, todo mundo que eu fiz chorar, fica com o meu sofrimento, fica com o sofrimento que eu causei, e pra mim nada. Eu acredito que a gente paga por tudo. Eu acredito que não é Deus que maltrata ninguém. Muitas vezes dentro da igreja a gente ouve falar assim: a mão de Deus pesando sobre a pessoa. Ah, a mão de Deus está pesando sobre a pessoa. Né? Isso aqui é o meu cachorro, gente, esse chatinho aqui. A mão de Deus está pesando sobre aquela pessoa, certo? E talvez não é. Talvez a pessoa tenha que pagar por aquilo porque ela fez errado. Ela fez muita coisa errada e ela chegou a hora dela pagar. Tudo se paga. Eu acredito na astrologia e na astrologia tudo tem explicação, né? Quando os planetas e tudo mais, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês entendam. Que vocês entendam ou não, gente. Vocês podem entender ou não, só tô passando a minha concepção da minha vivência, tá? De como eu encarei a morte como um momento em que você passou por tudo aquilo nessa vida, porque em outra vida você fez aquilo para passar nessa, tá? Já viu aquelas pessoas que não fazem absolutamente muita coisa? Não vou dizer nada, mas não fazem muita coisa e tem uma sorte muito grande. São pessoas que em outra vida ajudaram muita gente. São pessoas que nessa vida, hoje, dia 2 de novembro, sábado, frio e chuvoso, tempo frio e chuvoso, estão no centro da cidade dando comida para as pessoas. Dando sopa, dando comida, não a troco de... eu quero que me vejam onde eu estou, catando o celular e fazendo selfie. Olha, gente, vim dar comida pro mendigo. Gente, vim... Não. É pessoas que estão fazendo sem querer nada em troca. São pessoas que jogam na loteria, por exemplo, 2, 3 vezes, sem intenção de ganhar, só joga por jogar e ganham. São pessoas que entram no trabalho e com menos de 6 meses de emprego são promovidas e que não fizeram muita coisa, mas que lá atrás ajudaram muitas pessoas a subirem numa carreira profissional, entende? E aí você também se pega se pensando: meu Deus, por que a minha vida não anda? Financeiramente, sentimentalmente, por que não tá andando? Porque em outras vidas talvez você passou por muitas coisas de que você não deixou a vida de outro andar, você tirou a vida de outro, você maltratou outras pessoas, e aí as coisas ficam mais difíceis. Quando a gente vem nessa terra, é para quê? Para evolução. É para que a gente possa entender que você não está lembrando nada do que você viveu em outra vida, porque você precisa evoluir sozinho. E para isso, a espiritualidade coloca muitas pessoas no nosso caminho para ajudar a gente a evoluir, né? Não teve vezes que você quis fazer alguma coisa que era errado, vamos supor, que ódio dessa minha gerente, dessa gerente. Mas tomara que isso aconteça com ela. E alguém fala assim pra você: não faz isso não desejo mal pra ela não, deixa ela. Um dia ela vai aprender. E você fala: aqui aprendeu o quê? Para de ser besta. Esse mundo aqui ninguém paga nada não. E não sei o quê. Eu desejo. E você quer fazer alguma coisa, você quer até fazer alguma coisinha ali pra pessoa se ferrar na vida, e alguém fala pra você: não faz isso não, deixa pra lá, sai. Aí você fala: gente, que menina trouxa, que cara trouxa, que cara idiota, vem me dar conselho, não sei o que lá, eu não quero nem saber. É a espiritualidade colocando aquela pessoa no seu caminho para que você não repita aquilo que você fez em outra vida. Que talvez na outra vida você foi vingativo, na outra vida você queria tudo a ferro e fogo, tudo do meu jeito, tudo assim, tudo assado. E esse vídeo é para isso, para que a gente possa entender que quando a gente perde alguém da família, não vai adiantar ficar chorando, se lamentando. A gente vai passar por algumas coisas que a gente vai sentir a dor. É claro que tem que sentir a dor, eu não tô falando para ninguém não sentir a dor. Mas assim, veio minha vida, sofreu, passou, viveu, morreu com alguém tirando a vida, foi porque alguma coisa a pessoa precisava trabalhar naquilo. Quando chegar lá no outro plano, ela vai entender por que a vida dela foi tirada.
E aí depois dela se curar de toda a raiva, todo o ódio que ela possa estar herdando ali do porquê ela tirou, porquê ela foi tirada da vida dela daquela forma, seja por inúmeros motivos, ela vai ter a oportunidade de voltar para cá e viver mais tempo de vida, e viver uma vida mais feliz, certo? E que você também pense dessa forma. Eu não vou passar mais um ano, daqui um ano, 2 de novembro de 2025, vivendo as mesmas coisas. Se você não está tendo uma vida financeira agradável, pensa, será que eu fiz alguma coisa em outra vida que está impactando a minha vida agora? Existem inúmeras terapias, gente, pra gente procurar. Tem a radiestesia para você desbloquear a energia de vidas passadas, pactos de vida passada. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a informação de uma amiga minha que faz a radiestesia, e pela internet, online, você pode fazer. E você pode consagrar o asca, você pode fazer meditação. E se você não está preparada para nenhuma dessas coisas, vai para uma terapia. Mas não fica repetindo os mesmos erros de vidas lá atrás, né? É isso que eu quero passar nesse vídeo. Para que esse dia possa ser um dia que você fale assim, caramba, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais viver essa vida sentimentalmente, que eu não dou certo com ninguém. Eu quero mudar a minha vida, que eu quero ter uma vida abundante. Eu quero mudar minha vida porque eu quero aprender a falar melhor. Eu quero parar de brigar à toa. E é isso. Vamos ver o que tem da minha vida passada. E não é só uma, viu, gente, que impacta. São várias. É que todas as vidas que eu tiver aqui eu não posso falar porque são muitas vidas. E é algo muito pessoal. Mas o dia que eu tiver coragem eu trago aqui. Tudo isso pode impactar. Lá atrás eu fui arrogante. Na outra vida eu fui enganador. Na outra vida eu fui preconceituoso contra a cor, contra a opção sexual. E nessa vida eu vim com tudo, todo lado sombra dessas outras vidas ainda tem em mim. Aí eu falo que eu não sou preconceituosa, mas também não me venha fazer, não quero amizade com esse tipo de pessoa, entendeu? Então assim, e você fala, não, eu não sou preconceituosa. Você não é preconceituosa porque não quer amizade ou relacionamento com esse tipo de pessoa. Porque vem da lembrança de lá atrás. Você não se lembra completamente, mas ainda fica aqui no seu corpo, na sua alma, que você já viveu, certo? Então precisa desbloquear para que você tenha uma vida melhor, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo porque já tá extenso, já tá com bastante informação. Se alguém tiver dúvida pode colocar nos comentários. Se gostou, dá um curtir. Se quer compartilhar com outra pessoa, compartilha também. Vou fazer mais vídeos. Se inscreve no canal, ok? E se peguem fazendo essa análise, tá? Não precisa chorar muito, sofra o que tiver que sofrer, mas pense que quem passou na tua vida, e se foi por qualquer motivo que seja, gente, existem inúmeras formas de falecimento de alguém que são terríveis, e a gente não pode falar assim, Sandra, uma criança de 3 anos morrer dessa forma assim, é tão fácil para você acreditar, mas ela tinha que viver daquela forma, porque você não sabe, a alma dela veio de outras vidas, não é o corpo, né? O corpo é só um instrumento. Se eu não vestir minha blusa, ela não entra no meu corpo sozinha, ela é só um pedaço de tecido colocado em qualquer lugar. Então a alma da pessoa está dentro do corpo, e aquela alma pode ter vindo de várias outras vidas, com várias coisas negativas que ela fez, certo? Então não se prenda, passou, sofreu. Infelizmente esse era o plano da vida dela, dessa encarnação. Vim acontecer isso, acontecer aquilo e acabou. Eu vou mudar a minha vida a partir de agora, para que eu possa, se tiver que voltar novamente, para que eu possa voltar uma pessoa sortuda, para que tudo venha a mim com facilidade, alegria e glória, para vou fazer tudo aquilo que eu não fiz em outras vidas. E faço uma terapia holística para desbloquear essas coisas pendentes na sua vida, bom? Gente, o vídeo ficou longo, extenso, porque esse tipo de informação não dá para falar com muita superficialidade, né? Eu tentei resumir o máximo e resumi muito do que eu tinha que falar, mas é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Obrigado pela companhia de vocês por esses 29 minutos e 40 segundos. Tchau, tchau, gente.